New Way Cast, podcast New Way. Olá, sejam muito bem-vindos ao New Way Cast, o nosso encontro de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Bem-vindos! Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, já vai lá. Atitude TV, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. E se você quiser estar mais conectado com tudo que está acontecendo aí no mundo e aqui na nossa igreja, né? @souneway, para você que é jovem, para você que é casado, e Ministério da Família IBA. E hoje a gente trouxe um casal de pastores jovens, não são jovens? Jovens? São, mas tem muita história já, né? Eles são debutantes. São debutantes. Casados há 15 anos, são pastores aqui na Igreja Batista Atitude na sede, são pais do Tito e da Chloe. Muito bem-vindos, pastor Efraim e pastor Wilson. Ah, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui. Eu creio que muitas famílias serão edificadas através desse podcast, desse dia, né? Amém, amém. E a gente hoje vai conversar sobre o propósito do casamento. Mas antes de entrar no assunto do casamento, a gente quer saber um pouco da história de vocês lá, long time. Tão distante. Tão distante. Não é tão distante não, pô. Não. É porque a gente que já tá, né? Vocês são do Rio de Janeiro? 15 anos tem muito tempo. 15 anos tem muita Já história. é muita história, já rolou aí. Eles não são do Rio, não é? Então, onde vocês são? Não, é Uai. Uai. Por isso que eu tô falando, não é tão distante, é pertinho aí daqui. Nós somos goianos do pé rachado. Lá em Goiânia fala assim, É? tem carioca da gema, né? Aham. Lá é goiano do pé rachado. Que gosta de piqui. Apesar que eu não gosto de piqui, não. Como, mas não é preferido, não. Eu prefiro mais a pamonha. Pamonha Culinária também goiana gosto. mesmo, boa, assim, eu prefiro a pamonha. Somos goianos e nos conhecemos em Goiânia. Né, Muito amor? Há jovens. 17 anos. Muito atrás. jovens vocês se conheceram, né? Eu tinha 17 anos e eu você tinha 23. Acho que é isso, né? 23, 24 anos. É. Misericórdia. E vocês já sabiam que vocês iam ser pastores? Sim, eu sabia. Já sabia? É, Desde sim. nova? Eu também já sabia já, porque desde pequeno eu sempre fui influenciado. Meus pais não eram pastores, a minha mãe era crente, meu pai não era crente. Mas desde novo, por conviver muito com o pastor na época lá, me investiu muito na minha vida de pequeno. Eu era amigo dos filhos dele, a gente caminhava juntos e acabou que me incentivou muito a minha vida. Então, desde pequeno eu tinha esse desejo, então eu fui treinado. Eu lembro de uma das primeiras palavras na igreja que a gente fazia parte, tinha um culto de adolescentes. Acho que eu tinha uns 12 anos, quando o pastor pediu para que eu desse uma palavra no culto de adolescentes. E eu fui lá e dei a primeira palavra com 12 anos de idade. Então já despertava em mim esse desejo de ser pastor desde muito novo mesmo. Então eu já sabia Então, que quando esse vocês- seria meu caminho. Interessante. Quando vocês se conheceram, vocês falaram um pro outro, eu vou ser pastor, eu vou ser Já pastora? Já sabemos. foi Até assim? Porque, eu sou neta de pastor, filha de pastor também, e esposa de pastor. Então, e eu muita unção. tinha um chamado pastoral também desde muito nova, desde novinha. E quando a gente se conheceu, ele era o meu supervisor de célula. Eu era líder Eu de célula. treinei ela desde Olha, sempre. A gente Paulo. tem muitas histórias que tudo começa na célula. Mas era amigo? Olha Era aí, amigo? você, hein? Era amigo? Não, acho que a Não, gente né? já começou com segundas intenções. Ah, já era direto. Era um reto Ele direto. já foi direto. O pastor que ele falou que investiu na vida dele era o meu tio. Daí também tem outras. Foi Tem tudo um armado. princípio importante aí, ó, que é a questão de a referência, né? Verdade. A indicação, quem indica, isso é importante. Verdade. Tinha um quem indica aí, meus tios indicaram ele, porque, tipo, quem é você na fila do pão, Aham. né? E nós não, meus tios criaram ele, né? Tipo assim, desde muito novos conhecia ele, então conhecia a família e tudo. Ainda que eu e minha família, meu pai e minha mãe, né, não conhecêssemos ele, o meu tio já conhecia de longa data, né? Então, tinha uma referência, né? Tinha um Te um facilitou, histórico. te protegeu de ter uma indicação do teu tio, né? Com certeza. Até porque eu acho que hoje em dia acontece muito isso, infelizmente. Muitos casais, assim, se veem pela primeira vez, não conhece nada da história, acredita no que tá ali no Instagram, E nem procura conhecer, né? nem procura Ainda conhecer. tem esses que não querem nem conhecer, não é? E não, e Douglas? também a gente vive numa sociedade à parte, que é a igreja. É. E aí a pessoa veio, ela chega aqui, ela tem um comportamento diferente do que ela realmente é ou Ela foi. põe uma máscara aqui. E aí a pessoa chega aqui, todo mundo acha que mesmo quem tá chegando, quem tá aqui dentro,
essa pessoa é... Mas É não o conhece. Não conhece o histórico. E nem quer Exatamente. conhecer. Não, é uma benção, trabalha na recepção, mas não Às conhece. vezes o cara se converteu há pouco tempo. Acontece muito. O cara ter convertido há 1 ano. Porque 1 ano, 2 anos, 4, 5 anos, processo. novo convertido ainda. Muito, é um processo. Se pensarmos na questão do apóstolo Paulo falar dos neófitos na fé, o cara é novo convertido ainda. E está no processo de mudança, que às vezes levará mais tempo do que isso. Mas a pessoa olhou, já ficou iludida pela carcaça. Não, tá na Verdade. igreja. Tá na igreja de Tá na Deus. igreja. E Isso aí. ainda tem aquela fala, né? Eis que tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo. É porque aí as pessoas, elas pensam que o quê? Então todas as consequências do seu passado, elas então acabaram? Não vai ter nenhuma consequência? Não. Não. Tudo que você plantou, você vai colher. Então, tudo se fez novo. Sim, mas o que você semeou, as consequências do pecado dessa pessoa, ela vai carregar ainda muita E coisa quando você durante casa, carrega, vai junto. Vai Vai junto. tudo junto. A mala vai junto. Vai junto. Então não tem como a gente simplesmente ignorar o passado de uma pessoa, né? Ignorar a história de uma pessoa. Tipo assim, não, eu não quero nem saber do seu passado, né? Muita gente, eu vejo Sim, isso acontecendo. sim. Nem me conta, nem preciso nem saber. Vamos começar daqui pra frente. Peraí, acho que a gente precisa sim pontuar a história que tem ali pra trás e conhecer, né? Peraí, porque nós somos feitos de história, né? Verdade. A gente é o que a gente viveu ao Sim. longo dos anos, ao O longo ser humano, ele é o resumo das vivências e experiências dele. Não tem como negar isso. Ninguém apaga, né? Isso vai influenciar diretamente no relacionamento, né? No casamento, Sim. na criação dos filhos, no futuro. Isso Inclusive afeta. as reações. Quando a gente está dando aula no curso de noiva, a gente fala de passado, de concluir passado. Algumas reações que nós temos com o cônjuge, às vezes a culpa não é do cônjuge. São coisas que a gente viveu, estão aqui, acontece uma situação, você reage com o cônjuge como você reagiria e não reagiu lá atrás. Então, se você não concluir, não botar para fora, você vai reproduzir isso sem saber. Exatamente. Entendeu? Por isso que a história é importante. É. E aí eu pergunto para a pessoa, você está disposto a viver isso pro resto da vida? É isso aí. Porque ele pode não mudar, ela pode não mudar. Exatamente. E a gente já se conhecia, então, né? Assim, já se conhecia, não. A gente tinha um histórico da família, né? Já conhecia ali as famílias. É. E os dois vieram de lares estruturados, então. Mais ou menos. Então Mais vamos ou lá. Então vamos lá. que A eu já família achei dela é que... estruturada. Já- A minha, igual eu falei, meu pai não era crente. Tá. E eu sou filho da velhice dos meus pais. Minha É mãe... o José. Eu sou o José mesmo. Minha mãe, quando ela me teve, ela tinha 40 anos, 42 anos. E meu pai já tinha quase... Pra época... Pra época, sim. Pra época era. Que hoje, Pra né? época- Hoje tá muito mais... Muito Você hoje que está tendo filho aos 42 anos, você não é velho, É tá? isso aí. Não Mas interprete mal o pastor. E interessante que eu vi uma reportagem, uma reportagem de jornal que alguém mandou esse tempo atrás. Acho que foi até uma pastora, a pastora Nádia. Falou assim, velhinha de 47 anos, vocês viram isso? Sofre um acidente. Quando você Mas lembra, isso não. no ano de 1000, lá vai para 1950 verdade, e poucos. Verdade. Os tempos mudaram. Sabemos que hoje Sim. as pessoas têm mais produtos. A genética. A genética. A genética está sendo... Hoje, alimentação, exercício atividade. físico. A Aqui na genética região tá- tem o chamado Rica Vírus. A genética está sendo investida. Investida. É isso. Mas o que acontece? Então, É porque assim, ela tinha já filhos que tinham filhos. A minha sogra já tinha neto quando ele nasceu. a né? minha irmã Eita, mais velha, Jesus. a minha irmã mais É. velha, quando eu nasci, tinha 20 anos. Entendeu? Então, assim, já tava todo mundo praticamente formado. O meu irmão mais velho do que eu, que é o mais próximo, ele é 7 anos de diferença já da minha idade. E a minha família sempre teve muitas crises, meu pai e minha mãe, mas prevaleceram juntos, por um milagre de Deus, casados, até os meus 18 anos, quando meu pai morreu. Então, assim, mas até isso eu convivi com eles tranquilamente, mas não era um lar estruturado, não. Mas eu fui muito inspirado, como eu disse, pela família do meu pastor, que o casamento dele era um padrão, Uma referência para mim. Então, assim, me inspirou muito. Eu falava, poxa, eu queria uma família desse modelo. É isso aí. E aí eu já tive, graças a Deus, né? Nenhuma família é perfeita, Não, né, gente? não Mas somos perfeitos, Eu né? tinha muitas referências positivas, né? Assim, nossa, muitas coisas boas. Tanto desde a minha época dos meus avós até os meus pais. Então, eu tinha, assim, muitas referências positivas e uma influência muito positiva. Então, tinha um lar estruturado ali. E que até me preparava para o casamento, né? Então, eu sempre quis casar. Então, o meu sonho era casar com 18 anos.
Quando eu não casei com 18, casei com 19, foi uma frustração na minha vida. Gente, tão novinha! Eu achei que tinha casado nova, aos 21 ela casou aos 19. Perdeu um ano, mãe. Perdeu um ano, pensa. É que você conheceu ele só aos 17. Mas foi, e aí foi engraçado, porque quando a gente se conheceu, né, amor, eu tinha 17 anos, e eu sempre, minha mãe sempre também semeou muito no meu coração de me casar com o primeiro namorado, né, de ser mulher de um homem só e tudo. Além da virgindade, e então eu lia aquele, não sei se vocês conhecem aquele livro, Sua Perfeita Fidelidade, a história da sua corte. Ele é muito conhecido dentro do MMI, né, e minha mãe e meus pais eram líderes de casados para sempre. Eles davam aulas para curso de noivos, né? De casais. Foi facinho pro pastor. Já tava pronta já. Zero bala. Foi Então investimento. foi uma benção, assim. Então eles semearam muito na minha vida mesmo. Então eu tinha aquela ideia mesmo, eu quero casar com o meu primeiro namorado. E aí não foi. Eu comecei a namorar muito cedo, porque eu queria casar. Então com 15 anos eu comecei a namorar, né? E aí namorei outro. Aí eu já tava frustradíssima. Duas meu namoradas, Deus, arrasada. 2 namorados. E como assim que eu não Mas me ela casei? foi minha primeira namorada, então. Mentira! Primeira série? Não foi nada. A primeira série. A cara. Primeira série. E aí eu já tava assim, frustradíssima. E aí eu fiz uma oração. Senhor, eu não quero mais namorar ninguém. Não quero, eu só quero me casar. Como assim? Eu tô namorei esses 2 e não me casei. O próximo é só pra casar. Então, fiz uma oração fechada com Deus, assim, né? E fiz essa oração. Foi aí que ele entrou na minha vida. Eu fui pra igreja dele, que é a igreja do meu tio também, que era o pastor. E aí, nem conhecia quem era ele na história. Mas ele já me conhecia por causa do meu tio também, né? Eu tinha visto ela algumas vezes já. E ele Na já me casa conhecia. dele? Em um casamento. Na casa dele, se Não encontrava, muito, mas não Já tinha batido o olho nela. Já tinha visto, falar, opa, vou esperar ficar um pouquinho. Foi Crescer um pouquinho mais. Porque ele é 7 anos mais velho que eu, né? E aí quando minha tia falou, olha, tem um irmão da igreja interessado em você e tal. Aí eu pulei fora, né? Falei, não, eu quero me casar, eu não vou namorar com ninguém mais, eu não, me fechei ali. Ela esqueceu que pra casar tinha que namorar, gente. De novo. Então, quando vocês começaram, eu ia perguntar assim, então já foi combinado pelas famílias, igual lá na Índia, botou os dois juntos na sala pra casar? Vamos casar, tá casado. Não, e aí eu me fechei e ele começou, né? Aí ele vai falar a versão do lado dele, vai do meu lado. Adoro ouvir Tem duas essas versões e tem a verdade. Quero ouvir a da pastora. Conta a sua versão. Ele começou a me mandar mensagem, na época era o MSN, né? E aí ele começou a conversar comigo muito pelo direto MSN. ele. E aí, já nas primeiras conversas, ele no MSN, me dá seu telefone. E eu, cara, né? Que saco Tipo assim. esse cara aqui, não. Aí eu, pra que você quer meu telefone? Ele, não, pra gente se falar melhor, porque às vezes por aqui, não sei o quê. Aí eu, dei meu telefone. Na hora, meu telefone ligou. Ligou no meu telefone. Pra Oi? ver se é Vai verdade. confirmar. Vai que Aí na hora Você tá já, no golpe. aí eu, nossa, aí ele na hora já, não, precisa salvar meu número aí já e tal. E eu, nossa, ele já, né? Mas eu já, assim, super fechada. E ele começou a conversar comigo, me ligava. Resistente. E eu resistente. E eu, não, cara, Claro. que cara chato. Tem que ser difícil mesmo. A mulher que é Mulheres, boa. vocês que estão assistindo ainda não tem ninguém, seja difícil, porque se for fácil, o homem não investe, Não tá? valoriza. É isso aí, não valoriza. E eu realmente, mas eu creio também que é muito assim, eu tava muito focada em Deus mesmo, eu tava orando pro Senhor, eu quero o homem que o Senhor tem pra mim, então eu não tava sentindo nada e não queria sentir, porque eu não queria, porque acho que esse é um desafio de muita gente quando vai namorar. Ele primeiro fica todo envolvido emocionalmente pra depois, Deus, o Senhor quer da sua vontade. Aí nem consegue ouvir Deus, aí acha que... Gente, as emoções Precisa. estão gritando, né? E aí eu tinha esse medo, eu não quero me envolver emocionalmente, porque das outras vezes, dos outros amores tinham sido assim. Aí eu fazia provas com Deus do tipo, Deus, se for da sua vontade que essa folha caia agora. Jogava as pedrinhas, orito Era muito imatura. Mas Vai é botar assim, lá, a lã vai ficar molhada, a lã vai ficar seca. Mas se também... ele piscar. Mas também tem a questão da idade. Mas ela já era madura de não se permitir se envolver emocionalmente. Porque é exatamente isso que você trouxe. Isso aí é fundamental. A gente vê, o coração do homem é enganoso. A Bíblia já diz isso. Então, se a gente se deixa levar pelo que a gente sente... E era a questão. E aí eu não queria me envolver, né? E aí eu falava assim, não, eu não vou. Então eu fiquei muito fechada, resistente. E ele no meu pé. E eu achava aquilo um saco. Que ele ficava me ligando. E você não desistia dela? Desistir nada.
Ele foi persistente. E eu, assim... Deu certo. Deu certo, tá aí a resposta. Viu? O segredo é, não desista. Insista. Não, e foi uma coisa muito importante. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela, Sem ela não vou sair daqui. Tudo ele canta, tudo ele traz Eu tenho música. isso também, eu gosto disso. É? E aí, o que aconteceu? Ele teve uma fala importante num dia. Ah. Um dia eu virei pra ele no telefone, assim, porque pra mim já era uma coisa mais, tipo, nossa, que saco, né? Pra você ter uma ideia, eu estudava, o meu colégio ficava dentro de eu tava fazendo cursinho na época, pré-vestibular, e ele ficava dentro de um shopping. E um Viu que eu dia te eu falei? lá, saindo do cursinho, assim, quem tá lá me esperando na porta do cursinho? Ele com um ursinho de pelúcia. Nem era seu namorado. Não! E eu assim, gente, Tá vindo atrás, tava pescando. Eu tava, Eu tô chocada. eu tava cativando, com meu irmão. essa iniciativa dele. iniciativa hoje falta muito nos homens, Olha, né? dá um Senhor recado pros amado. homens. Hoje esses homens querem que as mulheres vão Pastor, atrás deles. É o contrário, dê né? um recado. Então, Fala aí, mas tu sabia amor. que foi atrás de mim, me agarrando? Foi? Para. Esse é- Para que o foco não é a gente. São eles. Essa é a versão deles. Não, esses homens hoje em dia são muito fracos. Os caras querem casar, mas nem vão atrás das mulheres. Tem medo de chegar nas mulheres pra conversar. E desistem muito facilmente. Então, eles olham para as mulheres hoje e falam assim, não, ela é muita coisa. Ou então, não, ela tá crescendo muito. Por quê? Porque eles foram criados como o príncipe da mamãe. É. E fora, igual você falou, Entendeu? hoje tem uma questão. As mulheres, em geral, as pessoas estão investindo mais nos estudos e trabalho. É. E aí, nesse processo todo, as pessoas estão casando mais tarde. Sim. Quando os dois decidem se casar, ou decidem, agora eu vou namorar, a mulher às vezes está com 30 e poucos. 30 e... Vou botar 27, 28, que já tá uma... Não, mas 27, 28, ela não está estabilizada ainda. Porque ela acabou a faculdade, iniciou o processo no mercado de trabalho. Mas 30 e poucos anos, se ela tiver uma formação, já está estabilizada no mercado de trabalho, já tem um salário bom, aí o cara às vezes olha e fala assim, pô... Já Não tá dá. velha. E às vezes... Não, então nem, assim, não vou conseguir. não mas vou já tem conseguir. tudo. Ah, fica inalcançável. Não é cansar, isso? porque fica muito sem graça. Às Aí- vezes a mulher tá num carro 0 km. Mas sabia que tem uma galerinha aí que tá se encostando agora? Aí é outro problema, né? Agora já tá mudando essa mentalidade aí. A nova geração já tá procurando a mulher mais A bem sucedida. É igual o- é... Ah, ela já tem carro, já tem casa. É ali que eu vou Você sabe que sentar eu já e vou oro jogar pelo no futuro videogame. marido da minha filha, né? Deus me também. livre. Eu também. Pois é, e aí é outro problema que nós entramos também, que os caras acabam pegando encostando. Não, preciso não, porque minha mulher é estabilizada. É verdade. Então, Isso é uma mas- realidade. A gente está vivendo num mundo, pastor, que cada vez tem menos homens disponíveis para casar. E tem isso ainda, São que são vários fatores, né? várias mulheres por cada Você vai homem. trazer Né, que tem. estatística? A estatística do mango é a seguinte: O mango é o polícia. é desde que o mundo é mundo, quando tem período de guerra, quem morre mais? Homem ou mulher? Homem. Homem. Quem vai pra guerra Né? é homem. Quem cuida menos da saúde, homem ou mulher? Homem. Então quem morre mais? Homem. Né? Aí você vai pro presídio, tem mais preso, homem ou mulher? Homem. Olha Homem. isso, é verdade. Quando você vê na igreja aqui, crianças que vai apresentar ali, pastora, tem mais homem ou mulher? Mais mulher. Mais mulher. Nasce mais Nasce mulher, mais né? mulher. Então É. nasce mais mulher, morre mais homem, tem mais homem preso, e aí você tem que pegar aquela parcela que casou e é fiel. Aí, ou seja, sobra cada vez menos homem no mercado. Então o cara tá na posição de conforto, tem 100 mulheres para 1. É. Era Isso aí. 10 para 1, agora é 100. Eu conheci até um e aí irmão ele acaba que não luta teve um pela irmão- mulher. teve um Eu não vou irmão- nem falar outra estatística, Teve um irmão porque a que- outra estatística eu vou falar que eu sou fascista. Entendeu? Mas teve um irmão aqui que foi para um retiro uma vez de um grupo de pessoas com uma idade de 30 anos. 30 anos. Aham. 30 ela vai poucos anos. Idade 30 velha. mais. Ele falou isso aí, ele falou, pastor, chegando lá, ele falou assim, eu me senti como um bife. Adorei essa. Bife na panela, Antes era o contrário. aquela piganha. Todo mundo Antes era o foi... contrário. Eu falei, pastor, as mulheres olharam pra mim. E ele falou assim, tá ficando constrangido, porque assim, ele falou assim, tinha uns 90 mulheres e uns 5 homens, acho que é rara a contagem. Olha isso. Foi sinistro. Mas o que você diria, pastor, para as mulheres, né? Mulheres de Deus que estão aguardando, que estão ansiosas por encontrarem um marido. Leia-se desesperadas. Orem. Orem. Orem e busquem o homem de Deus. Porque às vezes as mulheres também nesse desespero Aceita pegam qualquer um. que aparece. Aí vai dar ruim. É. Demorou a casar e ainda casam mal. Ainda mais que eu digo o seguinte, quando as pessoas casam mais velha, acima dos 30 anos, falando assim da cidade, a pessoa já está tudo estabilizado na sua vida. Estávamos conversando com um casal um dia desse, que eles vão se casar
e ele tem 41, Por aí. acho que 41, 42, e ela 30 e poucos anos. E estávamos dizendo para eles, olha, vocês dois estão estabilizados. Você tem seu apartamento, e você tem sua casa, vão se casar agora. Mas preparem-se, claro, e pensem direitinho, se preparem, porque são pessoas com mentalidade diferente, estabilizada completamente na vida. Cheio de manias. Cheio de manias que vão se juntar agora, meu irmão. Como você disse, quando nós casamos já, que a gente era bem jovem, já enfrentamos várias dificuldades, que as manias eram menos, imagina agora, já depois de estabilizado completamente, já pegou mais manias ainda na vida, chegando em casa com duas pessoas com a mentalidade diferente para se juntarem agora, eu falei, olha, pensem, Verdade. se conheçam bem. Isso aí. Vai lá, sentem junto, discutam tudo. E uma das questões foi até essa, né? Que ele falou assim, pô, uma coisa foi interessante que ele falou isso. Ele falou, pastor, como eu moro sozinho, e o cara, ele é bem financeiramente, ele falou, eu tenho uma sala na minha casa, eu tenho um quarto de gamer. E tem várias telas. Porque ele falou assim, é meu momento de descontração. Mas ele falou pra ela, olha o que o cara falou, eu tô disposto a tirar se for preciso. Já decidi que eu vou tirar. Aí ele até falou, não, acho que a gente pode tentar no começo pra fazer uma hora específica, tipo assim, porque falou assim, é um descarregar de um momento que ele falou, no meu trabalho eu chego e tiro meia horinha que for preciso. Ela falou, a gente pode tentar, mas ele tá disposto a tirar se for preciso. E aí a gente, nessa conversa, eu alertei a esposa, né, a futura esposa. Falei, olha só, você sabe que isso aí é um destruidor de muitos casamentos, Sim. né? Que você sabe que hoje é tudo lindo. Agora você sabe que depois é muito fácil dele entrar ali na caverna dele e ficar lá. ali. Filho. Lá horas. E hoje, tudo bem, que lindo, é o tempo de desaloprar. Daqui a pouco não é. Você vai ficar super irritada de você chegar cansada do trabalho, você fazendo tudo, você tendo um monte de coisa pra resolver, e ele lá jogando. E eu falei, olha, não é bem assim. Isso não, se vocês não estiverem isso muito bem tratado, com os acordos, né? Se você não fizer um acordo muito bem estabelecido agora, isso vai ser sim problema para vocês. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas olha só, vamos voltar então pro ursinho, pra dar dica pros caras aí como ser homem no dia de hoje, né? Como é que é essa coisa de masculinidade aí, conquistador, brabo? Desde o tempo das cavernas, daqueles quadrinhos, eu sempre gostei muito de revistinha em quadrinhos, daqueles quadrinho que tem vários, não vou falar o nome de ninguém não, pra... Gibis. Tá. Mas eu lembro que tinha um lá, acho que era o Cateca. Acho que era esse mesmo lá no que desenho lá, acho que era esse mesmo o nome dele, não sei, não lembro mais. Que ele tinha até uma brincadeira que ele ia conquistar a menina lá na época das cavernas e puxava, vinha arrastando ela com o dinossauro. Então assim, não puxando lá igual aquilo lá, mas falando assim, o homem tem que ir atrás. O homem tem que matar um leão, o dinossauro, para conquistar uma mulher. O segredo é esse, ganhar o coração Você é dela. o caçador, o homem precisa. E ele foi persistente. Porque aí nesse dia, eu já entrei no carro, quando meu pai foi me buscar. Eu entrei com o ursinho e meu pai assim, que é isso? E eu assim, aquele cara lá da igreja. E joguei o ursinho assim. Meu pai ainda chutou o ursinho, assim. Viu? O pai dela queria te chutar, sabe Não, disso? é isso aí. Mas meu pai ficou tipo super assim, não, nada a ver, porque o Wilson não quer e tal, não deu nada. Até que um dia ele no telefone comigo e eu assim, gente, né, esse cara, ele tá iludido, né, coitado. Trabalha por fora com Deus, falando, Deus, Senhor agora. Olha, Quebra esse coração, Senhor. Olha a oração, quebra esse coração, E Jesus. eu Vai aqui, quebrando. fechada. Aí ele virou um dia e eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero namorar. E ele virou e falou assim, você tá só falando não, mas você já parou pra orar sobre isso? Aí eu, caraca, né? Te posicionou ali. Eu, tipo, cara, nunca orei, né? Aí eu virei e falei assim, olha, mas eu não quero namorar agora. Aí ele, mas quem disse que eu quero namorar com você? Eu quero casar com você. Viu? Foi certeiro. Atitude! E eu fui certeiro no ponto fraco sem saber. E aí eu não sabia. E é claro que não acho que não é que todo homem tem que sair falando aí que quer casar com todo mundo. Pode né? dar ruim também. Ele tinha uma palavra de Deus sobre isso no coração dele, uma sim, convicção, enfim. Tinha um desejo e tinha a um resposta desejo. de Deus ali. E tava na hora também, já que eu queria casar também. Então, juntou tudo. E aí naquele momento opa, peraí. Era isso que você tinha pedido pra Eu Deus. tava orando sobre isso,
E aí eu falei, deixa eu orar sobre isso. Mas eu não gostava zero dele. Eu não tinha nada, tipo, não tinha nenhum sentimento. De tipo assim, às vezes quando, ai, não sei. Não, eu, tipo assim, não é ele, nada a ver. É, nessa época eu era magro e feio. Eu sempre digo que as esposas melhoram. Olha só, quando a gente seus é jovem, a gente é maridos. magro e feio. Né? É muito difícil ter Agora, um pelo menos, eu jovem fiquei mais bonito. gordinho. É linda, é linda. E na época eu desprezava completamente. Aí, naquele momento, a partir daquele momento, eu comecei a orar, realmente. Senhor tem algo aqui? Eu não tô vendo, mas se o Senhor tiver, abre o meu coração, né, pra isso. E eu comecei a me interessar. Aí eu comecei a gostar de conversar, gostar de estar junto. E algo começou a surgir ali. Aí foi o desafio, porque quando ele foi chegar pro meu pai pra pedir pra namorar comigo. Aí Que meu ela pai... falou que queria, agora tudo bem. Já sei. E aí? E aí tinha que Aí que passar o meu pelo sogro. pai achava, minha filha, você tá com pena dele? Você deu por pena. Filha, você não precisa namorar com ele, você tá com pena. Eu, não, pai, eu gosto dele. Não, mas você não gostava, como assim? Ontem você não gostava, agora você gosta, garota? Aí ele teve a luta com meu pai ainda. Meu pai, não, ora Meu mais pai um dela ano, fez mais igual um. o Labão fez com o Jacó comigo. Você vai trabalhar 7 7 anos. anos. Só que não tinha outra irmã, no Tá caso. bem, né? Pois é. Aí eu trabalhei 7 anos e falou, não, agora vai trabalhar mais 7. Eu falei, pô, meu irmão, aí já morri, tô velho. Mas ele mandou a gente orar, assim, não, eu não tô... Vocês oraram, mas agora eu vou orar, que eu ainda não certo. sinto. E aí mandou a gente esperar mais um mês lá, e orou mais um mês, aí até que a gente teve... Foi mais de um mês. É, Foi mais de um mês. Ó, acho que uns o 2, pai, 3 o pai meses. fez jejum 40 dias e depois Pra ficou orando mais destruir. um mês. Hoje, na nossa posição de pais, a gente entende ele, né? Não, e depois que eu orei, a gente começou a namorar. Namoramos quase 2 anos. E na hora também de falar pra casar, ele ficou meio resistente. Muito, Não sei. Eu falei, não, a gente tá aqui já pra Porque anunciar que iremos casar. eu tinha 17 anos, né? Vocês namoraram 2 anos, então. Namoramos 2 anos. Com 18 a gente noivou. Então, eu queria noivar antes dos 18. A gente já falava em noivado. Aham. Então, meu pai ficou assim, meu Deus, minha filha vai casar agora. Foi acelerou tudo também depois desse momento. Nova, né? É. Mas desde novos, vocês tinham a ideia do propósito do casamento? Isso aí, sim. Eu sim, não sei você. Pra mim não era muito claro, não. Não, né? É porque diante da sua vivência dentro de É. casa, né? Da sua família de origem, então. E eu acho também que eu vivi uma infância, bem infância também. Sabia que um pouco foi isso também? Ah. Tipo assim, acho que eu curti a minha infância. E acho que eu nem pensava muito nisso. Acho que até demorou Talvez você pouco. devia ser o queridinho, o paparicado da Porque família, né? fui jogar bola, tava na rua brincando com Tantos meus amigos. irmãos adultos e ele ali, né? Criança, então. Todo- E você não tinha uma referência também, né, amor? Não tinha assim, referência. Tinha referência. Do que era o que era casamento pra ele não era o mesmo que era pra mim, assim. Então, no meu caso, eu via o casamento como, nossa, eles se uniram pra cumprir um propósito. Olha quantas vidas eles abençoam juntos. Sim. Então, havia um desejo no meu coração de casar com um homem de Deus, que a gente ia abençoar, servir o reino juntos. Então, tinha esse desejo, né? Já vinha. Só que ele antes não. Mas a gente teve um preparo muito importante, né, amor? No nosso namoro também. Então, isso se alinhou antes do casamento, né, amor? Quando a gente começou a fazer... A gente teve o curso de noivos, antes do casamento. Quando a gente fez o curso de noivos, foi, assim, uma É bênção. o diferencial, não é? Foi muito Fazer. bom. Tem Sabe- gente que ainda pergunta por que se preparar pra casar. É, Meu quando Deus. eu falo no trabalho, Até hoje, no mas mundo que secular, loucura. né? Quando eu falo, não, a gente dá aula pra noite, mas como é isso? Olha As isso. pessoas fazem curso pra casar? Olha isso. Aí eu pergunto, você casou bem? Seu Não, e outra casamento coisa, é bom? se fazendo o curso, tem problema? Imagina sem, Sem né? fazer então, meu irmão, o problema vai... É, Mas tudo isso dos desafios, dessa diferença na família, né? No histórico familiar, isso foi visto no curso de noivos. Porque antes, até então, eu só tinha referência da minha tia, do que eles viam, do que eles sabiam. E no curso, a gente intencionalmente tinham perguntas onde mexia lá sobre o passado, aquilo que você falou sobre fechar o passado. Tinham muitas perguntas onde... Sabe o tipo de pergunta que você não tem coragem de fazer pro outro, né? Sei. Esse tipo de Ali, pergunta- aproveita que o líder tá perguntando, não sou eu, é o líder. Que tá ali no material e você tem que conversar sobre o assunto. Exatamente. Assuntos que você não quer conversar, mas que precisa ser falado, né? Então, isso foi uma bênção pra gente, né? E a gente teve eu costumo dizer que o nosso namoro foi bem desafiador, assim, foi bem intenso, né? Mas foi muito importante. Eu fiz uma oração quando a gente namorava, assim, Senhor, nos permite viver no namoro tudo que a gente puder viver pra nos amadurecer, pra gente chegar no casamento mais maduro. O que a gente puder viver agora para nos fortalecer, nos amadurecer, para evitar de acontecer no casamento, nos permita. Porque tem coisas que não tem como, só casando. Por exemplo, desafios sexuais.
Você não vai... não vou experimentar antes. Não dá, né? Não dá. Isso aí vão ser Test desafios. drive. Test drive. Embora não já tem tenha pessoas ainda trazendo isso. Como é que eu vou saber se o sexo é bom com ele se eu não tive relação? Eu falei, ué... Você nunca teve? Não, e Pra quem nunca acaba- dirigiu um carro, dirigir um carro menor tá ótimo. Não tem Não, e problema. uma pessoa falou uma coisa muito importante, né, sobre isso. Eu achei interessante. Então todo mundo que testou antes deu certo? Não, né? E não é. Exatamente. Não é todo mundo que testou antes deu certo no casamento. É. Então essa não é uma prova de que vai dar certo, Não. né? A gente constrói juntos. A gente obedece a palavra de Deus. É isso. É, E a gente tem a gente colhe garantia de que. bênçãos. Exato, a gente tem a garantia de que vai dar certo. A bênção Exatamente. precede a obediência. Então a gente enfrentou muitos desafios no nosso namoro antes, assim, mas foi muito importante, porque a gente de fato viveu o que o namoro precisa ser, de se conhecer, né? A gente foi realmente quem nós éramos, né? Fui eu, ele foi ele. Então, assim, isso foi muito importante, porque a gente não teve surpresas no casamento. Do tipo, meu Deus, com quem eu me casei? Eu não conhecia essa pessoa. É esse estranho do meu Quem lado. Nossa, eu não imaginava ele ter essa reação. Então, não, a gente já se conhecia antes, pelo namoro ser muito verdadeiro, muito genuíno, de conhecer as famílias, de conhecer os desafios. Isso foi muito importante. E pra hoje gente. vocês têm 15 anos juntos. Quantos anos vocês estão Casados. aqui, né? Casados. Quantos anos vocês estão aqui na sede? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Vocês já tinham um trabalho bem significativo, né? Começaram em Goiânia, depois vocês foram para outro estado, não é isso? Isso, foi Rio Grande do Sul. Nossa primeira igreja, nós assumimos ela com 1 mês de casado. Isso. Um mês Meu de Deus. casado. Um mês de casado, Bem a gente jovem. assumiu o pastoreio de uma igreja. Aí depois nós ficamos nela um tempo. Aí depois nós fomos para Pro Rio Grande do Sul. o Rio Grande do Sul. Ficamos lá quase 2 anos. E aí viemos para cá. Estamos aqui há 10 anos. E foi importante isso pra gente, porque assim, eu sei que existe uma vertente, uma linha de muitas pessoas que acham assim, não, você casou, se afasta da igreja um pouco, né? Das Foca só no atividades casamento, da das igreja, atividades. né? E não, gente, isso foi tão bom pra gente, sabe? Assim, nunca o ministério foi algo que atrapalhou muito, pelo contrário, era muito de Deus. Eu lembro uma vez, a gente recém-casados, a gente ia ministrar um curso de noivos. A gente ia ministrar um curso de noivos era um casal que ia casar. E aí a gente ia sair de casa e a gente brigou, por algum motivo. Não lembro o que Muito era. comum isso, né? Antes de sair pra Eu ministrar o curso. sei, eu Você sabe, sei. né? E a gente brigou e tal, e eu assim, não vou mais. Vai você sozinho, então. Eu não vou. A gente tá brigando aqui, vai lá ministrar curso de noivos? Não vou. E briguei e tal. E o Efraim chegou e pegou na minha mão assim, grudou e falou assim, nós vamos sim, vamos orar aqui. Pegou e orou e falou, Senhor, eu quero expulsar todo demônio que tá aqui agora, atrapalhando a gente. Nós vamos lá ministrar esse curso. E eu dentro de mim assim, o demônio tá nele. Viu? A gente não lembra disso, né, Douglas? Mas Os a gente detalhes sempre aí, lembra. nossa. Mas a gente foi, nós fomos, ministramos o curso, foi uma Foi uma bênção, bênção, né? E o Senhor realmente trabalhou na gente. Então, assim, era uma oportunidade Sim. da gente resolver o problema. Sim, a gente fala que os casais... Já tá emocionada? Não. Não? Não, tô Olha como ele fica. Tá lembrando a gente- história dele. tô lembrando do demônio. Que horror. Eu não. A gente sempre fala que antes de ministrar, a gente é ministrado. Muito. O Espírito Santo, ele confronta a gente também, ele exorta, ele orienta e ele abençoa. Então, a gente sempre fala isso. Os alunos falam assim, como nós fomos abençoados, impactados por vocês. Realmente, a gente já sabe aquela apostila ali, de frente para trás, né, a parte teórica, mas viver Deus, viver experiências com Jesus, realmente, essa coisa da Bíblia ser atemporal e ela se renovar, é isso que a gente vive. Então, eu falo que é um privilégio poder ministrar aos casais, É porque a gente está ministrando, mas a gente é ministrado. E de formas diferentes, não é? Olha essa Exatamente. experiência como foi impactante para vocês até hoje. Exatamente. Eu vou deixar bem claro aqui para quem está ouvindo ou assistindo que quando vocês falam assim, não, porque foi muito tranquilo assumir de imediato, é porque nesse momento vocês estavam vivendo um propósito de Deus. A palavra de aí. Deus fala que é leve. O fardo é leve. Exatamente. E quem vive o propósito tem vida em abundância. Então não é todo mundo que vai casar, vai fazer alguma coisa
e vai ser leve. E a gente já tinha uma história também, né? Não foi assim. Nós já tínhamos... Ele já era supervisor de célula, nós já pastoreávamos. Sem o título, a gente foi ordenado com um mês depois, mas nós já éramos pastores ali envolvidos na obra. A gente já se teve o conheceu preparo. assim. A gente se conheceu assim, servindo juntos, né? Sim. Na igreja. Vocês deram continuidade. A gente só continuou aquilo que a gente já vivia, Então exatamente. é bem tranquilo. Isso. Então, mas quando você casa e vai viver uma nova vida, São as É mais- adaptações que a gente fala. é mais complexo. É. Por exemplo, nós casamos e de imediato eu fui embora de casa. Fui fazer Não, curso você fora do explica. Rio. Fui Fui fazer fora... trabalhar, você foi É. estudar em outro estado. Eu fui para outro estado, sozinho. Assim, foi difícil, mas não foi pesado. Mas logo no primeiro foi difícil e pesado, porque eu estava fora do propósito de Deus. Fiquei em São Paulo 4 meses. Foi muito ruim para mim e para ela. Claro. Entendeu? Aí no ano seguinte, passou mais um ano, eu fui para academia, fiquei 3 anos. Só vinha para casa sábado e domingo. Meu Mas foi Deus. leve. E começou uma guerreira, pastor? Ou seja, em 4 anos de casado, eu fiquei em casa nem um ano. Nossa. A gente se via aos finais de semana, né? O curso de sargento era em Guaratinguetá, então ele ia, eu vinha de 15 em 15, depois na academia de polícia também, a gente só se via aos finais de semana. Misericórdia. Mas entende, os 4 meses foram muito pesados, Muito. porque eu estava fora do propósito de Deus para nossa Por- vida. é. E depois, os 3 anos que eu passei dentro da academia, foi tranquilo. Ela ficava sozinha, lógico que tinha saudade, tinha tudo, mas não doeu, não mexeu no nosso relacionamento. Olha aí. E a gente tinha intimidade com Deus. Então, assim, o fato do Douglas estar lá não me permitia e nem eu queria deixar de viver o propósito de Deus. Então, eu Sim. continuo ativa, eu continuava ali trabalhando na igreja, servindo, e ele também. Então, quando o Douglas Amém. fala da questão do propósito, realmente tem pessoas que vão dizer assim, mas pra gente é muito difícil viver isso. Né? Por exemplo, hoje vocês têm 15 anos de casado, né? Vocês estão aqui na sede, trabalham muito, né? Vocês são responsáveis pelo pastoreio do Kids, das crianças, que é o pastoreio, né? Não sei se mais importante, enfim, embora a gente seja de família, mas eu digo que eu tenho uma experiência muito forte com a questão do Kids aqui, né? Através da minha filha, através do pastoreio de vocês. Administrar e equilibrar tudo isso, em alguns momentos deve ter sido desafiador. Vocês têm 2 filhos pequenos, Sim. não é? Aham. Como é que vocês fazem? E aí? Vocês dão conta de tudo? Claro que não. Dar conta de tudo sou Não, super-herói. Ninguém dá conta de tudo, né? Ninguém Não dá- existe isso. Não existe, eu acho. Eu acho. Ufa, que bom. Eu acho que ninguém consegue resolver tudo. Mas a gente vai adaptando. A gente escolhe prioridades, né? Prioridade. Porque é muita coisa, como eu disse, querendo ou não, eu até vi ontem, um Reels do pastor Anderson Silva, que ele fala sobre o pastor trabalha muito. Sim. E ele fala sobre isso, ele fala, o pastor trabalha Trabalha muito. muito. Ele faz uma explicação ali, e aí até eu fiz questão de publicar isso, que eu falei, cara, as pessoas às vezes não sabem a correria que nós temos, porque gente mandando mensagem, e perguntando várias coisas, a gente ajudando pessoas, Um trabalho preparando que palavra. envolve o físico, o emocional e o espiritual, né? De uma forma Justamente. muito É porque intensa. pastor não é só dentro da igreja. Vocês são pastores. Não, porque tem gente que vocês... acha que pastor é só pregar no domingo. Vai lá, sobe no púlpito, fala e acabou. E acabou. E Até pastorear a domingo que vem. criança. Até domingo que vem. Pastorear a criança se pastoreia a família, não é? Exatamente. As demandas que chegam para vocês. É isso aí. Além de toda a equipe, né? Além de todo o ministério. No caso dele, a célula, 100 e tantas células. Você também é pastor de uma rede, né? Quantas células, quantas pessoas estão debaixo. Então, junta tudo isso e ainda tem que conciliar, sendo mulher, mãe, esposa. Porque foi bem interessante falando sobre isso, que um dia uma pessoa até mandou uma mensagem no Instagram para o Wilson, falando assim, é fácil para você que tem pessoas para te ajudar. Ok, equipe Que de tem servos? Não, babá, que tem babá de você pra cuidar de sua casa. Você conta ou eu conto? Falando sobre colocar o filho pra dormir no quarto sozinho, a gente tava falando que a gente coloca as crianças, Nós também. nunca dormiu com a gente, né? A gente sempre colocou separado no quartinho deles e tudo, pra não prejudicar nosso relacionamento. com marido e tudo. mulher, né? E aí, falando sobre isso, aí a pessoa falou, pra você deve ser fácil, você deve ter um monte de babá e tudo. Eu falei, opa, peraí, não tenho não. Aleluia. Ô, cadê Vocês essa? pelo menos uma pra ajudar a gente de vez em quando. E pra piorar, não tenho rede de apoio, que eu moro longe da minha você família, mora- né? Eu tenho uma tia que me ajuda, assim, né? Então, Mas não é interessante igual. dessa questão que você disse sobre ajustar, que um dia desses eu tinha uma célula para ir, eu tinha uma série de compromissos. E aí, nesse dia, o Wilson estava viajando para ministrar. E aí eu fui com os meus filhos.
Levou pra célula? Levei comigo pra célula, depois trouxe pro culto, tava andando com eles. Aí uma pessoa da rede olhou e falou assim, pastor, mas você tá sozinho com eles? Eu falei, sim, eu tô sozinho com eles. Eu fico com eles finais de semana, às vezes, um dia, 2 dias, quando é preciso. Se for, eu fico com ele, tranquilo. E eu carrego eles comigo. Aí ele olhou e falou, aí ele tem um filho só, ele tem uma filha. Ele olhou e falou assim, pastor, eu não consigo, de verdade. Ele falou, eu não consigo. Falei, pra mim, cara, não é que é fácil. Vou dizer pra você. É trabalhoso. Cuidar de 2 crianças. Sim, ainda mais não pequeno, é fácil. né? Dependente, E nessa época, acho que a Chloe tinha um aninho, um ano e poucos meses. E aí eu falei, não é fácil, porque chora, tem que dar comida, às vezes você não sabe por que tá chorando, por quê? Mas, pastor, olha só. Menina, só fala que tá chorando. Então, né? Assim. Entendeu? Então, assim, nesse processo todo, eu falei, Gabi, deixa eu te falar, eu dou meu jeito, que eu aprendi a fazer isso e eu me viro. É posição de pai também, né? De assumir a posição do pai, que hoje... Porque hoje tem essa questão também, porque às vezes, eu falei pra ele, olha, a função do pai é justamente ser juntamente com a mulher, cuidar dos filhos. Porque hoje nós jogamos tudo às vezes pra mãe. Verdade. Porque a mãe é que cuida. Verdade. Não é verdade? A mãe é que faz isso, não é? Mas vai vir agora São uma os dois. coisa que não é tão fácil, pastor. Prepara aí, tá preparado? O senhor falou de surpresa, né? Quando tava vindo, tem uma surpresa pra vocês aí. É aquele momento que todo mundo espera, que tá em casa assistindo a gente, que é a caixa surpresa, que vem com uma pergunta bomba. Nossa. Trazido pela Ana Vilotti. Pode perguntar que a Luiz vai responder. Que fez curso, que tá preparada, né, Ana? Vamos lá. Não sei, ó, não fomos nós, né? Não fomos nós, hein? Mas tá aqui. A equipe preparou pra vocês. Não sei se eles já responderam, mas vamos lá. O propósito do casamento é a unidade e o companheirismo. Por que tantos casais se sentem sozinhos dentro do próprio relacionamento? Boa pergunta. Que isso? Profunda. O propósito do casamento é a unidade e o companheirismo. Mas por quê? E é uma realidade, não é? Inclusive dentro dos casamentos. Eu acho que, como falamos aqui, eu acho que o casamento, eu não caso para ser feliz. Acho que um dos primeiros pontos é isso, né? Eu caso para fazer o outro feliz. Então, assim, das coisas que eu sempre busco, eu busco na praia dos meus defeitos, que se for pedir para colocar aqui nessa televisão não vai caber. Se você pontar letrinhas miudinhas, né, pequenininha, não iria caber aqui. Mas, apesar de todos os defeitos que eu tenho, que nós temos, eu busco dia após dia melhorar, porque a vida é uma constante transformação. Eu acho que seremos, como o apóstolo Paulo fala, a transformação nossa é constante até o dia que seremos completamente glorificados. Aí acabou, meu irmão. Aí seremos perfeitos. Assim como ele é, nós seremos. Mas enquanto estivermos aqui, vai ter problema, vai ter treta. Então você entende que a prioridade é ela. A prioridade é ela. Então, se a partir de quando eu procuro falar, vem cá, eu tenho que ajustar, fazer ela feliz. Eu tenho que procurar O amor fazer... não é egoísmo. E a partir de quando eu faço isso, né? Eu procuro estar junto em tudo, estarmos... E a gente gosta de estar junto, a verdade é essa. Nós gostamos de estarmos juntos, fazermos coisas juntos. Isso é muito importante. E nesse tempo que nós vivemos, nós temos um problema que afasta as pessoas mais ainda. Porque as pessoas casam e ao mesmo estão na mesma casa, no mesmo lar, mas estão separadas. Que é o quê? Porque hoje nós temos um aparelhinho, que é o celular, que acaba afastando. Porque tá junto, mas cada um tá ali de um lado, cada um tá num momento, então acabam não estando juntos. Entendi. E isso afasta o casal. Afasta o casal. E fora outras coisas que afastam o casal, que nem falamos. Às vezes, o casal trabalha muito nesse encontro dentro do lar. Eu acho que o individualismo, né, assim, no sentido de você só olhar para você, para suas necessidades, para aquilo que você quer e não olhar para o outro, né? E eu acho que realmente uma das chaves para a gente viver o propósito do casamento é você olhar para o outro. Esses dias eu fiz uma pergunta pro Efraim e eu parei para analisar assim, pensando assim, gente, o que seria amor? Uma coisa, uma qualidade, uma característica, não qualidade, né, mas um defeito. Qual um defeito, uma característica minha que se você pudesse mudar hoje, você mudaria? Que você pensa assim, meu Deus, viver com isso o resto da vida não dá pra mim. O que seria isso? E aí eu fiz essa pergunta pra ele. Respondeu? Cuidado com a resposta. Misericórdia. Gente, sempre é importante pensar bem, viu, homem? Vocês estão assistindo aí. Se a sua mulher te perguntar, com isso, mano. pense bem antes de responder. Por que tu tá perguntando
perguntar essas coisas. Falei, não, Que pode ser que não pro é resto da essa, eu vida quero a não vão ouvir. resposta. E foi importante. Aí a gente conversou, a gente chegou num consenso lá do que era a situação. E ele não soube de cara falar assim, né? Eu tinha a minha resposta na ponta da língua. Eu tava esperando ele falar. Só e pra eu? você. Só que ele não perguntou. Eu vou devolver a pergunta? De jeito nenhum. Por que eles são intenção assim, sempre é a né? primeira. Por que eles são assim? Olha isso, ele não me perguntou. Mas O você homem falou qual é? sabe Falou. dificular. Deixou Mas quieto? aí por que eu deixei quieto? Porque eu falei assim... Porque foi isso que veio na minha mente. Eu falei, eu não tenho que viver pensando no que o outro precisa mudar. Né? A gente precisa falar o que eu posso mudar, o que eu... Porque a nossa tendência é sempre de pensar no outro. Verdade. É sempre de pensar assim, porque ele precisa isso, ele precisa... Culpabilizar o mudar. outro, né? Mas a gente realmente precisa... Não, olha, o que eu posso fazer pra melhorar esse relacionamento? O que eu posso fazer pra ajudar ele, pra ser um braço, né... direito pra ele, enfim. E eu acho que sempre pensar mais no outro, isso é uma das chaves mesmo pra gente sair desse individualismo. Às vezes, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas, entrando na rotina do casamento, fazendo tudo, pensando só no nosso umbigo, pensando na gente. E a gente não pensa, peraí, até quando o outro erra, o que estava no coração dele quando ele fez isso? Será por que ele errou dessa forma, né? Será que, qual foi a intenção dele ao fazer isso? E a gente precisa realmente pensar no lugar do outro, né? Pra gente crescer juntos aí. Amém. Amém. Bem, a gente podia ficar aqui, né? Tendo parte 2, parte 3, não é? Depois a gente traz as crianças, tá? Vamos fazer nosso quadro? Vai ser bom, Vai ser bem vai. agitado. Vai ser bem agitado. Ó, só pra o pessoal ter uma... A gente falou de o pessoal se preparar para casar, né? Financeiramente, isso também afasta o casal. Porque quando você casa, já tem sua vida estruturada, eu não dependo dele, eu não dependo dela. Entendeu? O histórico, o contexto social mudou, mas ainda vai dar muito podcast. Então, o contexto social mudou, por isso que hoje as pessoas casam, elas são individualistas e individualizadas. Porque eu já me formei, eu já não dependo daquela pessoa para nada. Eu não preciso E dele. você faz isso já de propósito, já pensando nisso. Eu vou me estruturar Porque para nunca depender do a outro. geração anterior nos criou dessa forma. Você não vai depender infelizmente. de homem, você não vai depender de ninguém. Você vai se formar, você vai ter sua vida. Exatamente, Verdade. infelizmente. Aí Bem, é outro assunto. outro assunto. Outro tema, né? Próximo capítulo. Fica. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós Obrigada por agradecemos. vocês fazerem diferença, né? Não só na vida da nossa igreja, na vida das crianças, das famílias, mas por onde vocês passarem. Que Deus Amém. abençoe e prospere vocês mais e mais. Em nome de Quando estiver lá em Jesus, amém. Maldivas, lembra de mim. Tá bom. Que a gente Vou vai, lá tá? visitar a igreja. Na igreja de Maldivas. Vai ser no Havaí. Vai. Ei, Lavínia quer ir pra lá. Pronto, fechou. Gente. Já leva a missionária. Obrigada pela sua presença. Tenho certeza que você foi abençoado. Então, já quero pedir para você compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas possíveis. Que você encontre o propósito do seu casamento e que você seja muito abençoado. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, gente. Meu beijo. Tchau. Fala, galera. E o Wavecast. Podcast